O IFR é mais um daqueles indicadores que muitos grafistas no mundo utilizam no seu dia a dia aí para cobrir regiões sobre compra, sobre venda e algumas movimentações de momento que ele pode mostrar. Antes disso, se você não me conhece, sou o Caio Lopes, analista de investimentos e opero no mercado financeiro há mais de 15 anos. Tenho uma comunidade que a gente tem mais de 50% de lucro no acumulado das operações, mais de 30% só no primeiro semestre de 2023 e também faço mentorias e treinamentos para quem tem interesse. Entre em contato aí. Bom, vamos lá. O IFR, ou RSI, né, em inglês, IFR seria Índice de Força Relativa, é mais um indicador criado aí pelo Wallace Wilder e ele mostra para a gente algumas situações muito parecidas com, por exemplo, o estocástico lento, tá? Aqui no Profit Chart, ele veio com 9, mas o próprio criador, ele sugere o período de 14 aqui. Se vocês perceberem, eu vou mudar para 14, a hora que eu aplicar ele vai dar uma suavizada nesses movimentos, normal, né? Ele vai utilizar um período maior no seu cálculo, por isso que ele diminui um pouco aí essa alteração de direção, tá? E ele utiliza na fórmula a média dos candles positivos dividido pela média dos candles negativos aí do período escolhido. No caso, ele sugere os 14 dias, né? No período de 14, tá? Então, acima de... E aí, falando um pouco de sobrecompra e sobrevenda, assim como o próprio estocástico lento, acima de 70 é sugerido que o ativo está em sobrecompra e abaixo de 30 que o ativo está em sobrevenda, tá? Eu não coloquei exatamente os valores, mas já dá para entender aí essa situação, né? Deixa eu só jogar aqui um pouquinho para cá, beleza. Então, vocês podem perceber aqui essa situação. E aí vem, mais uma vez, algo que eu falo em todos os vídeos. Inclusive, eu tenho o vídeo do estocástico lento já gravado aqui e tá na playlist que se encontra na descrição do vídeo, tá? Acompanha lá, já deixa o like, se inscreve no canal para você não perder, porque eu vou gravar dezenas aí de indicadores para auxiliar você no conhecimento e ver qual se adapta mais ao teu perfil operacional e sempre trazendo de forma muito objetiva e simples aí para que todo mundo consiga entender. Beleza? Então vamos lá. Uma das situações que eu falei no próprio vídeo do estocástico, falei também sobre MACD, falei sobre Trix e vou falar sobre o IFR, que é essas divergências que eventualmente aparecem, né, ou essa história de região de sobrecompra e sobrevenda, ela é muito interessante, só que a gente tem que tomar cuidado em querer operar o tempo todo, querer estar posicionado o tempo todo e ter muito essa história de que, tá acima de 70 eu vou vender porque o papel tem que cair, tá abaixo de 30 eu vou comprar porque o papel tem que subir. Isso não existe. Isso, assim, apesar de estar descrito, né, no, no próprio desenvolvimento dos indicadores, isso não é uma verdade e na prática a gente consegue perceber isso de maneira muito clara, tá? Eu sempre mostrei, quando eu falava sobre isso, eu sempre mostrei o gráfico de OIBR, por exemplo, e o OIBR, tanto no estocástico, né? Eu vou colocar na tela aqui que eu opero, que utilizo estocástico lento, tanto no estocástico, se fosse por isso, a OIBR não tinha saído em 10, na verdade agora já vão para 14 anos, né? Dessa forma que, olha como o estocástico oscilou entre 0 e 100 nesse período e o papel não mudou a tendência. Tá? Então, cuidado com essas associações e levar essas coisas como uma verdade. São maneiras que a gente tem, por exemplo, de enxergar algumas situações desde que elas estejam ligadas a um padrão gráfico e que reforcem aquilo que o gráfico está mostrando para a gente com relação de risco retorno. Se não, você pode até, vendeu aqui porque tá, acima de 70 já estava, a Petro já estava, né, nesse caso, ó, desde aqui, ó.
Desde o dia 7/6, por exemplo, já estava acima de 70. E você vende, olha o calor que você está tomando. Ó, não estava acima de 70? Não caiu para baixo de 70 o estocástico? Acompanha a linha ali, ó. Ele foi buscar lá embaixo, ó. O papel caiu por causa disso? Não, entrou correções normais a favor de uma tendência, mas não reverteu a tendência, por exemplo. Então, assim como o próprio estocástico lento, utilize esse indicador, divergências ou o que quer que seja, regiões de sobrecompra ou sobrevenda, quando eles estiverem a favor da tendência prévia. Tá? Então, uma outra situação muito interessante é, em tendência de alta, esse indicador ele vai oscilar entre 40 e 50 aqui como pontos de suporte. Então, a gente percebe que essa correção que aconteceu no papel, ó, veio testar, ó, região entre 50 e 40 mesmo. E aí o papel formou fundo em retração de Fibonacci, 50% da última pernada de alta, em tendência de alta, e olha o que o papel fez depois. Então, essa situação é muito mais interessante de procurar um gatilho operacional do que querer ficar teimando contra uma tendência, só porque o indicador está mostrando uma movimentação de sobrecompra, por exemplo. Sobrecompra, o papel pode trabalhar lateralmente forma normal, como a gente percebe diversas vezes, e o estocástico dá uma aliviada, o estocástico cai enquanto o papel fica de lado para ele ganhar impulsão e continuar subindo. Da mesma forma que um papel em tendência de baixa vai acontecer exatamente a mesma coisa, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu sei que quando aprendemos um indicador novo, uma técnica nova, nossa ansiedade faz querer testar aquilo e muitas vezes colocar já na conta real, operar na conta real, sem fazer um backtest de verdade, né? Eu sempre sugiro para quem descobre uma estratégia nova, aprende uma estratégia nova, um indicador novo, coloque na tela e volte o gráfico, mas para muito tempo atrás, pega a barrinha aqui do gráfico, joga para trás, um ponto que você nem sabe como que aconteceu, e aí vai estudando e vai entendendo. Ah, pô, esse indicador sugere tal coisa. Vai anotando. Ah, teria comprado em tal preço. Dá trabalho, né? Por isso que a maioria das pessoas não consegue ter resultado no mercado financeiro. Não quer ter trabalho. Mas também não existe milagre, né, galera? Ou você segue, por exemplo, uma sala de recomendações igual eu tenho, que inclusive tem o QR Code aqui do meu ladinho aqui, que aí eu faço todo esse trabalho para você de análise, coloco tudo pronto só para você executar as ordens, ou você vai ter que estudar, não tem jeito. E eu imagino que você que está assistindo esse vídeo tem pelo menos o interesse de estudar um pouco sobre os indicadores, né? Então, que bom. É, faça esse backtest aí de vários papéis, tempos gráficos, é, várias situações de mercado, mercado em forte tendência de alta, mercado lateral, mercado em forte tendência de baixa, para você entendendo como que cada indicador ou cada estratégia operacional funciona, tá certo? Então, fica aí meu recado, não utilizem dessa maneira maluca aí de ficar vendendo acima do IFR acima de 70 e nem comprando abaixo de 30 sem qualquer outro argumento técnico, porque você vai ter prejuízo desnecessário, muitas vezes vai deixar de utilizar um indicador muito bom, que é o IFR. Eu particularmente utilizo o estocástico lento, mas só questão de gosto, os dois são muito parecidos e excelentes, porque teve uma experiência ruim, muitas vezes por não saber como utilizar de forma prática, tá? Então, coloque aí na tua listinha aí de observações nesse indicador. Divergências e regiões de sobrecompra e sobrevenda somente a favor da tendência prévia. E se o papel tiver sem tendência, tiver lateral, aí ele não vai servir para muita coisa para você, não. Da mesma forma que eu, com 15 anos de experiência, também o estocástico lento e momento lateral de mercado do papel não faz diferença nenhuma na minha análise. Tá certo? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual indicador você quer que eu grave um vídeo explicando e se você utiliza o estocástico e IFR no seu dia a dia aí, pra gente bater um papo, tá certo? Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Fui!